Nos próximos capítulos da novela A Desalmada, toda a farsa criada por Santiago será descoberta por Fernanda. Ela contará com a ajuda de César para desmascarar o impostor. César conheceu Fernanda e a história de dor dela, a qual é semelhante à sua. Os dois já se tornaram aliados para acabar com Otávio, mas no meio de tudo isso, César descobre que Santiago está vivinho da Silva e bem perto de todos, após ver o sofrimento em que Fernanda se encontra pela suposta partida de seu esposo e já sabendo de toda a falcatrua armada pelo sujeito. César liga anonimamente para Fernanda e, disfarçando a voz, diz: "O Santiago não morreu, ele tá vivo, bem vivo e pela redondeza." Fernanda arregala os olhos e na mesma hora quase tem um treco. Mesmo assim, ela não acredita na voz misteriosa. Volta a si e manda parar com a brincadeira agora mesmo. Acontece que César está apaixonado por Fernanda, além de lutar contra o que ela sente por Rafael. César também quer ver Fernanda livre desse sofrimento, o qual se chama a dor que ela sente pela perda de Santiago. Diante disso tudo, César, ainda disfarçando a voz, avisa: "Não é brincadeira, o Santiago tá vivo. Eu sei onde ele tá e com quem." Fernanda começa a tremer de tão nervosa que fica. Ela sente os seus olhos escurecerem e gagueja dizendo: "Por favor, para com isso. Quem tá falando? Quem é você? O que você quer com esse monte de mentiras?" Nervoso, César desliga o telefone. Fernanda fica querendo não acreditar naquelas palavras. Ela sabe que mexer dessa forma com tudo o que aconteceu vai doer, mas ela pensa que essa ferida nunca vai cicatrizar mesmo. Por isso, ela vai pedir ajuda a quem ela mais confia nesse momento. Sentada à mesa com Joana e Luiz, ela conta tudo o que escutou daquela voz misteriosa. Joana e Luiz se olham e não conseguem acreditar em tudo que Fernanda fala. Joana pensa que Fernanda está perturbada e, com a intenção de ajudá-la, comenta: "Olha, Fernanda, sinceramente, essa história tá muito mal contada. Eu sei que é doloroso falar desse assunto, mas já que estamos falando, a gente viu o corpo do Santiago, não viu?" Impaciente, Fernanda interrompe e diz: "A gente não viu nada. Nós todos sabemos que ele estava irreconhecível e quem garante que era ele mesmo que estava lá?" Luiz também acha que isso é conversa fiada de algum desocupado e pede para Fernanda ter calma. Mas ela está com seus nervos à flor da pele e não consegue esquecer o que ouviu. Fernanda tenta entender e fazer os seus amigos também entender o que poderia ter acontecido. Ansiosa, ela olha e diz: "Essa voz me falou também que sabe onde ele está e com quem ele está. Isso é demais para mim." Luiz diz que não faz sentido e que se Santiago estivesse vivo já teria procurado por ela. Fernanda bate o pé e avisa: "Eu sei, isso pode ser tudo mentira, mas também pode ser uma grande farsa do Santiago. Ai meu Deus, eu não quero pensar assim, mas também eu tenho esse direito, afinal foi tudo tão confuso." Joana diz que nisso ela tem razão e começa a ficar do lado de sua amiga, dizendo que se ele estiver vivo, logo logo será descoberto. Luiz diz que vai ajudar Fernanda a descobrir tudo o que puder para esclarecer essa suspeita. Fernanda agradece pelo apoio. Acontece que ela não consegue pregar os olhos para dormir. No meio da noite, ela se levanta, anda pra cá, anda pra lá e comenta a si mesma: "Se isso tudo for verdade, eu não sei. Eu não sei se eu vou aguentar. Será que eu fui enganada esse tempo todo? Mas se isso for verdade, eu mato aquele cachorro." César também ligou para Otávio e, disfarçando a voz, disse para o fazendeiro que vai desfazer toda a farsa a qual ele participou com Santiago. E já sabendo do paradeiro de Santiago, César vai ao encontro do homem e chega gritando: "Santiago! Teu nome é Santiago!" O malandro deixou a barba crescer para passar desapercebido. Ao ouvir o seu nome, ele diz: "Quem você pensa que é para entrar no meu rancho assim me peitando? O meu nome não é Santiago." César fica furioso, o encara e avisa: "Se o teu nome não é Santiago, então me diz, me fala o teu nome." Santiago fica entre a cruz e a espada,
mas ele não se entrega, tenta enganar, acalmando e dizendo que o seu nome é Juarez. César diz que isso é mentira, revela que já sabe de tudo e que vai contar toda a verdade para Fernanda. Nesse instante, o homem confessa que o seu nome verdadeiro é Santiago e pede para César não falar nada para Fernanda. César diz que vai sim contar essa sacanagem que ele aprontou para a mulher. Santiago se mostra na defensiva e pede uns dias que ele mesmo vai se apresentar para Fernanda e revelar tudo. César avisa que não vai esperar mais que 2 dias e que se ele não fazer o que é certo, vai trazer Fernanda ali para ver com seus próprios olhos que ele está mais vivo do que nunca. Ao mesmo tempo que César tenta de uma forma certa ou errada fazer a verdade vir à tona, ele também descobre um outro segredo e esse é cabeludo. César descobriu também que sua irmã, a dona do bordel, está tendo um caso com Santiago. Por isso, César dá uma dura na sua irmã dizendo: Eu sei de tudo, eu não sou bobo, você está tendo um caso com um homem. Ainda sem saber que está sendo enganada, a mulher responde: Mas é claro que eu estou tendo um caso, e é claro que é com um homem, mano. César diz que esse homem, o qual ela está tendo um caso, não é quem ela pensa que é. A dona do local não entende e questiona: Quer parar com esse teatrinho? Como assim eu não sei quem ele é? Por acaso ele é casado e está me enganando? César encara a mulher e explica: O nome desse cara que você anda não é Juarez, ele é o Santiago, lembra daquela história que eu te falei? A mulher diz que se lembra, mas pergunta o que realmente está acontecendo. César conta tudo desde o começo e faz a dona do local entender tudo. Enquanto isso, Otávio foi avisado pela tal voz que seria desmascarado. Por isso, ele conta tudo para o seu capanga. Carmelo diz que mentira tem perna curta. Otávio o encara e fala: Nada foi descoberto ainda, mas uma coisa eu te aviso, a gente tem que pegar esse cara que tá espalhando isso por aí. Se isso chegar na federal, eu posso perder aquelas terras. Eles podem provar que eu fui responsável por toda essa farsa, entendeu? Carmelo diz que entende, mas em seguida diz que não entende. O sujo do Otávio olha no fundo dos olhos e fala: Você não me serve pra nada mesmo? Eu comprei aquelas terras por uma mixaria. Ele ia perder tudo pro governo. Ele tava com os impostos tudo atrasado, ia ser despejado. A Receita ia tomar tudo daquele miserável. Carmelo diz que desconhece essa parte mais aprofundada da questão. O sujo do Otávio avisa: Pode ir se preparando, eu acho que nós vamos ter que dar um fim no Santiago de verdade. Fazer ele desaparecer do mapa. Logo logo aquela piranha da Fernanda pode descobrir, e aí ela vai começar a fuçar nisso. Acontece que Otávio e Santiago fizeram um acordo. Santiago ia perder todas as terras para o governo, e essas terras iriam a leilão, e assim, Otávio poderia não arrematá-las. Foi aí então que os dois sem vergonhas decidiram forjar a morte de Santiago. Com isso, Santiago não precisaria pagar, pois a dívida seria invalidada. É claro que Otávio e Antônio mexeram os pauzinhos e fizeram um contrato onde Santiago vendeu as terras para Otávio antes da falsa morte. Com isso, Santiago não saiu perdendo tudo e ainda ganhou uma certa quantia em dinheiro de Otávio para comprar um pequeno rancho longe dali. Mas em vez disso, ele ficou pela região. A verdade é que Otávio se aproveitou da ocasião para abusar de Fernanda naquela noite. E agora Fernanda está a um passo de ficar sabendo de tudo isso. César esperou e Santiago não cumpriu sua parte no acordo que fizeram. Diante disso, ele procura a mulher e pergunta como ela está. Fernanda diz que não está nada bem. Conta sobre a ligação que recebeu. César olha para a mulher e comenta: Eu sei. Fui eu que te ligou, eu disfarcei a minha voz, mas tudo que eu falei é verdade, tenho como provar. Fernanda fica irada e pergunta se ele está fazendo ela de trouxa. César diz que não e conta para Fernanda como descobriu tudo. Lembra aquele dia que eu invadi a fazenda do Otávio e peguei alguns papéis? Um deles tinha o nome do Santiago e também um outro nome, um tal de Juarez. Na hora eu me lembrei de você, mas decidi não te falar nada até eu ter certeza de tudo que eu desconfiava. Fernanda pergunta ter certeza do quê? César diz que investigou tudo sozinho às escondidas, e tudo para preservá-la, pois sabia que esse assunto era doloroso demais para ela, e que só falaria sobre isso quando tivesse certeza sobre a sua desconfiança.
Com isso, Fernanda pergunta onde Santiago está e com quem. César diz que o assunto é delicado, mas diz toda a verdade. Fernanda, eu vou te falar onde ele está, mas você precisa se controlar, entendeu? Bom, é o seguinte, a pessoa com quem ele estava tendo um casinho aí era minha irmã. Fernanda quase dá um pulo. Diz que não está acreditando, que isso parece um pesadelo sem fim. César continua. Fica tranquila, ela também foi enganada por ele. Eu descobri que ele só fez esse casamento com você pra farsa dele com o Otávio não levantar suspeitas, entendeu? Fernanda começa a entender e comenta. Então o Santiago fez tudo isso para não perder totalmente aquelas terras? César diz que, resumindo, foi exatamente isso. Fernanda diz que isso não muda nada e pergunta: aonde esse desgraçado se esconde? Me diz qual é a toca que ele tá. Primeiro eu vou caçar esse rato e depois eu vou atrás do Otávio. Ele que me aguarde. César dá o endereço para Fernanda e ela não perde tempo. Já de cara ela chega dizendo que sabe de toda a farsa. Santiago tenta disfarçar, dizendo que ficou sem saída e por isso fez o que fez. Fernanda diz que ele não vale nada, que ele é igual ao Otávio, pois se juntou a ele para fazer essa grande sacanagem. Furiosa, Fernanda conta que foi atacada por Otávio e tudo por culpa dele. Santiago disfarça, finge que não é com ele e diz que de certa forma também foi enganado pelo fazendeiro. Mas Fernanda não tá nem aí pro que ele diz, que nada se justifica e que a partir de agora vai fazer de tudo para colocar ele e Otávio na cadeia. Será que Fernanda vai conseguir vencer tudo isso? Será que ela vai sobreviver a mais esse duro golpe? Me conta, qual o castigo que esse Santiago merece? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. E se você gosta da novela A Desalmada, se inscreva no canal e deixe o seu like.